Boa noite, amigos. Vamos retomar o estudo do Evangelho, iniciando com a prece. Vamos assim, elevando o nosso pensamento a Deus e a Jesus, sintonizando com a espiritualidade amiga que se faz presente, com o Frei Fabiano de Cristo, vibrando por nossa família, por nossa casa, por nossos amigos, por todos aqueles que necessitam. Pelos irmãos que se encontram pelas ruas, por aqueles que estão pelos hospitais, os que se encontram acamados. Que Jesus, em sua infinita bondade, possa amparar a cada um de seus filhos, fortalecendo-nos na fé e na confiança em Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós, Senhor, o teu reino. Seja feito, Pai, a tua vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, à medida em que aprendemos a perdoar os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentações, livra-nos da prática e do pensamento de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Hoje nós vamos continuar estudando o capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espíritos, mistérios ocultos aos sábios e prudentes. E o texto nos diz, o Evangelho nos diz. Naquele tempo, respondendo, disse Jesus: graças te dou a ti, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e prudentes e as revelastes aos simples e pequeninos. Está em Mateus capítulo 11, versículo 25. Pode parecer estranho que Jesus renda graças a Deus por haver revelado essas coisas simples e pequeninos, aos simples e pequeninos, que são os pobres de espírito, ocultando-as aos sábios e prudentes, mais aptos, aparentemente, a compreendê-las. É que precisamos entender pelos primeiros os humildes, os que se humilham diante de Deus e não se consideram superiores aos outros, e pelos segundos os orgulhosos, envaidecidos com o seu saber mundano, que se julgam prudentes, pois que eles negam a Deus, tratando-o de igual para igual, quando não o rejeitam. Isso porque na antiguidade sábio era sinônimo de sabichão. Assim, Deus lhe deixa a busca dos segredos da terra e revela-os do céu aos humildes que se inclinam perante a ele. Então, retomando aqui o entendimento do Evangelho, entendemos por pobre de espírito, segundo Kardec, não os que são desprovidos de inteligência, mas os humildes, né? Continuando, ele nos diz: o mesmo acontece hoje com as grandes verdades reveladas pelo Espiritismo. Certos incrédulos se admiram de que os espíritos se esforcem tão pouco para os convencer. É que eles se ocupam dos que buscam a luz, com boa fé e humildade, de preferência aos que julgam possuir toda a luz, e parecem pensar que Deus deveria ficar muito feliz de os conduzir a ele, provando-lhes a sua existência. O poder de Deus se revela nas pequenas como nas grandes coisas. Ele não põe a luz sob o alqueire, mas a derrama por toda a parte. Cegos são os que não a veem. Deus não quer abrir-lhe os olhos à força, pois que eles gostam de os ter fechados. Chegará a sua vez, mas antes é necessário que sintam as angústias das trevas e reconheçam Deus, e não o acaso na mão que lhes fere o orgulho. Para vencer a incredulidade, ele emprega os meios que lhe convém, segundo os indivíduos. Não é a incredulidade que lhe dá a de prescrever o que deve fazer,
ou o que lhe vai dizer. Se quiserdes me convencer, é necessário que faça isto ou aquilo, neste momento e não naquele, porque este é o que me convém. Não se admirem, pois, incrédulos, se Deus e os espíritos, que são os agentes da sua vontade, não se submetem às suas exigências. Perguntem o que diriam se o último dos seus servos lhe quisessem fazer imposições. Deus impõe condições, não se submeta a elas. Ouve com bondade os que o procuram humildemente, e não os que se julgam mais do que ele. Deus, dir-se-á, não poderia tocá-los pessoalmente por meio de prodígios evidentes, perante os quais o mais incrédulo teria de se curvar-se. Sem dúvida que o poderia, mas nesse caso, onde estaria o seu mérito? E ademais, de que serviria isso? Não os vemos diariamente recusar a evidência? E até mesmo dizer, ainda que o visse, não acreditaria, pois sei que é impossível. Se eles se recusam a reconhecer a verdade, é porque o seu espírito ainda não está maduro para compreender, nem o seu coração para sentir. O orgulho é a venda que lhes tapa os olhos. Que adianta apresentar a luz a um cego? Seria preciso, pois, curar primeiro a causa do mal. Eis porque um hábil médico, ele castiga primeiramente o orgulho, não abandona os filhos perdidos, pois sabe que cedo ou tarde seus olhos se abrirão, mas quer que o façam de vontade própria, por mérito próprio, né, meus irmãos? E então, vencidos pelos tormentos da incredulidade, atirar-se-ão por si mesmo em seus braços, e como filho pródigo lhe pedirão perdão. Então tá aí, né? Muitas vezes queremos impor a nossa crença aos outros, e não é dessa forma, né? Temos que pensar que somos exemplos, né? Somos o exemplo vivo disso, né? Então, se eu não consigo, né, fazer com que o outro siga meus passos ou vá em direção à instituição que eu frequento ou compartilhe da minha fé, então que eu faça a minha parte, né? Isso acontece muito dentro do lar. Muitas vezes a gente fica querendo levar o marido, os filhos, aqueles que a gente ama, para o mesmo caminho, porque a gente sabe que vai ajudar, que vai esclarecer, mas não é dessa forma. Cada um tem o seu tempo, né? E Deus espera o tempo de cada um, então a gente também não pode atropelar isso, né? Achar que temos o direito de impor a nossa verdade a eles, né? Cada um tem o seu momento, né? E quando chegar a hora, ele vai buscar, né? Então precisamos nesse momento estar disponíveis, né? A falar sobre o Evangelho de Jesus, né? Conduzi-lo, se for da vontade dele, até a instituição que a gente compartilha, que a gente gosta, né? E mostrar pelo exemplo. É dessa forma, né? E com o tempo ele entenderá, né? Então, cabe aqui o respeito. Instruções dos Espíritos. Orgulho e vaidade. Lacordaire, Constantina, 1863. Que a paz do Senhor esteja convosco, meus queridos amigos. Venho até vós para encorajar-vos a seguir o bom caminho. Aos pobres de espíritos que outrora viveram na terra, Deus concede a missão de vir esclarecer-vos. Bendito seja pela graça que nos dá de podermos ajudar o vosso adiantamento. Olha que humildade desse espírito se colocando desta forma nessa mensagem maravilhosa, né?
Que o Espírito Santo me ilumine, me ajude a tornar compreensível a minha palavra e me conceda a graça de pô-la ao alcance de todos. Todos vós, encarnados, que estáis sob a pena e procurais a luz, que a vontade de Deus venha em minha ajuda para fazê-la brilhar aos vossos olhos. A humildade é uma virtude bem esquecida entre vós. Os grandes exemplos que vos foram dados são tão pouco seguidos, e, no entanto, sem humildade, podeis ser caridosos para o vosso próximo? Não, porque esse sentimento nivela os homens, mostra-lhes que são irmãos, que devem ajudar-se mutuamente e os encaminha ao bem. Se a humildade enfeitai-vos de virtudes que não possuis, como se vestisseis um hábito para ocultar as deformidades do corpo. Lembrai-vos daqueles que nos salva, lembrai-vos da sua humildade, que o fez tão grande e o elevou acima de todos os profetas. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometeu o reino dos céus aos pobres, foi porque os grandes da terra imaginavam que os títulos e as riquezas eram a recompensa de seus méritos, e que a sua essência era mais pura que a do pobre. Acreditavam que essas coisas lhe eram devidas, e por isso, quando Deus as retira, acusam-no de injustiça. Irrisão e cegueira! Deus, acaso, estabeleceu entre vós alguma distinção pelos corpos? O invólucro do pobre não é o mesmo do rico? O Criador fez duas espécies de homens? Não, né, meus irmãos? Tudo quanto Deus fez é grande e sábio. Não lhe atribuais as ideias concebidas por vossos cérebros orgulhosos. Rico, enquanto dormes em teus aposentos suntuosos ao abrigo do frio, não sabe quantos milhares de irmãos iguais a ti jazem na miséria. O desgraçado faminto não é teu igual? Bem sei que o teu orgulho se revolta com estas palavras. Concordará em lhe dar uma esmola? Nunca, porém, em lhe apertar fraternalmente a mão. Que exclamarás: eu nascido de sangue nobre, um dos grandes da terra, ser igual a esse miserável? Estropiado, vã utopia de pretensos filósofos, se fôssemos iguais? Porque Deus o teria colocado tão baixo e a mim tão alto? É verdade que vossas roupas nada são iguais, mas se vos despirdes a ambos, qual a diferença que então haverá entre vós? A nobreza do sangue dirás? Mas a química não encontrou diferenças entre sangue do nobre e do plebeu, entre a do senhor e do escravo. Quem te diz que também não foste miserável como ele? Que não pedistes esmola? Que não a pedirás um dia, e esse mesmo que hoje desprezas? As riquezas são por acaso eternas? Não. Não acabam com o corpo, invólucro perecível do espírito? Debruça-te humildemente sobre ti mesmo. Lança, enfim, os olhos sobre a realidade das coisas deste mundo, sobre o que constitui a grandeza e a humilhação no outro. Pensa que a morte não te poupará mais do que aos outros, que os teus títulos não te preservarão dela, que te pode ferir amanhã, hoje, dentro de uma hora. E se ainda te sepultas no teu orgulho, então eu te lamento, porque serás digno de piedade. Orgulhosos que fostes, antes de serdes nobres e poderosos, talvez humildes, que o último de vossos servos,
Curvai, portanto, vossas frontes ativas, que Deus as pode rebaixar no momento mesmo em que as elevais mais alto. Todos os homens são iguais na balança divina, somente as virtudes os distinguem aos olhos de Deus. Todos os espíritos são da mesma essência, e todos os corpos foram feitos da mesma massa. Vossos títulos, vossos nomes, em nada modificam. Ficam no túmulo, não são eles que dão a felicidade prometida aos eleitos. A caridade e a humildade são os seus títulos de nobreza. Pobre criatura, és mãe e teus filhos sofrem. Estão com frio, têm fome. Vais curvada ao peso da tua cruz, humilhar-te para conseguir um pedaço de pão. Ó, eu me inclino diante de ti. Como és nobre, santa e grande aos meus olhos, espera e ora. A felicidade ainda não é deste mundo. Aos pobres oprimidos que nele confiam, Deus concede o reino dos céus. E tu, que és moça, pobre, filha devotada ao trabalho, entregue as privações para que esses tristes pensamentos, por que chorar? Que teus olhos se voltem piedosos e serenos para Deus. Às aves do céu, Ele dá o alimento. Confia nele, que não te abandonará. O ruído das festas, dos prazeres mundanos, te faz bater o coração. Querias também enfeitar de flores a fronte e misturar-te aos felizes da terra. Dizeis que poderias, como as mulheres que vês passar, estouvadas e alegres. Ser rica também? Ó, cala-te, filha. Se soubesse quantas lágrimas e dores, sem conta, se ocultam sob esses vestidos bordados, quantos suspiros se asfixiam sob o ruído dessa orquestra feliz, preferirias teu humilde retiro à tua pobreza. Converte-te, pura, aos olhos de Deus. Se não queres que teu anjo da guarda volte para ele, escondendo o rosto sob as asas brancas, e te deixe com os teus remorsos, sem guia, sem apoio neste mundo em que estarias perdida, esperando a punição no outro. E todos vós que sofreis a injustiça dos homens, sede indulgentes para as faltas dos vossos irmãos, lembrando que vós mesmos não estáis sem manchas. Isso é caridade, mas é também humildade. Se suportais calúnias, curvai a fronte diante da prova, que vos importam as calúnias do mundo, se vossa conduta é pura. Deus não pode vos recompensar? Suportar corajosamente as humilhações dos homens é ser humilde e reconhecer que só Deus é grande e todo-poderoso. Ó Deus, ó meu Deus, será preciso que o Cristo volte novamente à terra para ensinar aos homens as tuas leis que eles esquecem? Deverá ele ainda expulsar os verdilhões do templo que maculam tua casa, esse recinto de orações? E quem sabe, ó homens de Deus, vós que concedesse essa graça, se não renegaríeis de novo como outrora, se não o acusarias de blasfemo por vir abater o orgulho dos fariseus modernos? Talvez mesmo se não o faríeis seguir de novo o caminho do Gólgota. Quando Moisés subiu ao Monte Sinai para receber os mandamentos da lei de Deus, o povo de Israel, entregue a si mesmo, abandonou o verdadeiro Deus. Homens e mulheres entregaram-se ao ouro para a fabricação de um ídolo que abandonaram. Homens civilizados, fazeis entretanto como eles. O Cristo vos deixou a doutrina, vos deu o exemplo de todas as virtudes, mas abandonastes exemplos e preceitos. Cada um de vós, carregando as suas paixões, fabricou um Deus de acordo com a sua vontade, para uns terrível e sanguinário, para outros indiferente aos interesses do mundo.
O Deus que fizestes é ainda o bezerro de ouro, que cada qual apropria a seus gostos e suas ideias. Despertai, meus irmãos, meus amigos, que a voz dos Espíritos vos toque ao coração. Sede generosos e caridosos, sem ostentação. Quer dizer, fazei o bem com humildade, que cada um vá demolindo aos poucos os altares elevados do orgulho. Numa palavra, sede verdadeiros, cristãos, e atingireis o reino da verdade. Não duvideis mais da bondade de Deus, agora que Ele vos envia tantas provas. Viemos preparar o caminho para o cumprimento das profecias. Quando o Senhor vos der uma manifestação mais resplandecente da sua clemência, que o enviado celeste vos encontre reunidos numa grande família, que os vossos corações brandos e humildes sejam dignos de receber a palavra divina, que ele vos trará, e que o eleito não encontre em seu caminho senão as palmas dispostas pelo vosso retorno ao bem, à caridade, à fraternidade, e então o vosso mundo se tornará um paraíso terreno. Mas se permanecestes insensível à voz dos Espíritos enviados para purificar e renovar as vossas sociedades civilizadas, ricas em conhecimentos e não obstantes tão pobres de bons sentimentos, a nada mais restará do que chorar e gemer pela sua sorte, pela vossa sorte. Mas não assim não acontecerá. Voltai-vos para Deus, vosso Pai, e então nós todos que trabalhamos para o cumprimento da sua vontade entoaremos o cântico de agradecimento ao Senhor por sua inesgotável bondade e para glorificar por todos os séculos. Que assim seja. Que mensagem linda, né? E para finalizarmos a leitura, eu trouxe um texto extraído do livro Espírito da Verdade, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, Valdo Vieira e autores diversos. O item é o 36, o Filho do Orgulho. Ele faz uma menção do capítulo 7, item 11, que nós estamos estudando. E ele nos diz: O melindre, filho do orgulho, propele a criatura a situar-se acima do bem de todos. É a vaidade que se contrapõe ao interesse geral. Assim, quando o espírita se melindra, julga-se mais importante que o espiritismo e pretende-se melhor que a própria tarefa libertadora em que se consola e esclarece. O melindre gera prevenção negativa, agravando problemas e acentuando dificuldades. Ao invés de aboli-los, essa alergia moral demonstra má vontade e transpira incoerência, estabelecendo moléstias obscuras nos tecidos sutis da alma. Evitemos tal sensibilidade de porcelana que não tem razão de ser. Basta ligeira observação para encontrá-la a cada passo. É o diretor que tem a sua proposição refugada e se sente desprestigiado, não mais comparecendo às assembleias. É o médium advertido construtivamente pelo condutor da sessão quando a própria educação mediúnica e se ressente fugindo das reuniões. É o comentarista admoestado fraternalmente para baixar o volume de voz que se amua na inutilidade. O colaborador do jornal que vê seu artigo recusado pela redação e que se supõe menosprezado, encerrando as atividades. A cooperadora da assistência social, esquecida na passagem de seu aniversário e se mostra ferindo, caindo na indiferença. É o servidor do templo que foi certa vez preterido na composição da mesa orientadora da ação espiritual e se desgosta para sentir-se infantilmente injuriado. O doador de alguns donativos cujo nome não foi mencionado no agradecimento, que esquiva da cooperação. O pai relembrado pela professora das aulas
de moral cristã com respeito ao comportamento do seu filho e que por isso se sutiliza cortando o comparecimento da criança? É o jovem aconselhado pelo irmão amadurecido que se descontenta, rebelando-se contra o aviso da experiência? A pessoa que se sente desatendida ao procurar o companheiro de cuja cooperação necessita nos horários em que esse mesmo companheiro, por sua vez, necessita de trabalhar a fim de prover a própria subsistência. O amigo que não se vê satisfeito ante a conduta do colega na instituição e deserta, revoltado, englobando todos os demais em franca reprovação, incapaz de reconhecer que essa é a hora de mais auxílio. O espírita que se nega ao concurso fraterno somente prejudica a si mesmo. Devemos perdoar, esquecer, se quisermos colaborar e servir. A rigor, sob as bênçãos da doutrina espírita, quem pode dizer que ajuda alguém? Somos todos ajudados, né, meus irmãos? Somos sempre auxiliados. Ninguém vai a um templo doutrinário para dar, primeiramente. Todos nós, ao comparecermos antes de tudo, é para receber, sejam quais forem as circunstâncias. Fujamos à condição de sensitivas humanas, convictos de que a honra reside na tranquilidade da consciência, sustentada pelo dever cumprido. Com a humildade não há o melindre, que piora aquele que o sente, sem melhorar a ninguém. Cabe-nos ouvir a consciência e segui-la, recordando que a suscetibilidade de alguém sempre surgirá no caminho, alguém que precisa das nossas preces, nosso irmão, companheiro que está conosco, para juntos galgarmos um degrauzinho a mais nessa estrada de evolução. Continuando com quanto curtas ou aparentes de necessárias. E para terminar, meu irmão, imagine se um dia Jesus se melindrasse com os nossos incessantes desacertos. Caibá Chútil. Então que possamos refletir nessa semana que se inicia a respeito da humildade, né? E tentar driblar aí o nosso orgulho, o nosso melindre, né? E se colocar ali no caminho. Fiquem com Deus. Excelente semana a todos. Olá, uma boa noite a todos. Mais uma quarta-feira de estudos do nosso livro Diversidade dos Carismas, do Hermínio Miranda. E antes de iniciarmos a leitura deste nosso livro, vamos, como de costume, contar uma pequena historiazinha. Esta eu me lembro que já a havia contado em uma das nossas palestras lá na nossa casinha, no Centro União. E essa tem por título A Cadeira, e começa com uma frase de Gandhi, onde ele nos diz: é preferível rezar com o coração sem encontrar palavras do que achar palavras sem a adesão do coração. Então vamos lá à nossa historiazinha de hoje. A filha de um homem pediu ao sacerdote que fosse à sua casa para fazer uma oração com seu pai, que estava enfermo. Quando o sacerdote chegou à residência do enfermo, encontrou um homem bastante doente numa cama, com a cabeça levantada por um par de almofadas. Ao lado da cama havia uma cadeira, e o padre entendeu que o homem sabia que ele viria visitá-lo. Suponho que estava me esperando, disse-lhe. A resposta foi não. Quem é o senhor? Disse o homem.
Sou o sacerdote que sua família pediu para que viesse rezar consigo. E quando enxerguei a cadeira vazia ao lado da cama, entendi que o amigo sabia que eu viria vê-lo. Ah, sim, a cadeira, disse o homem na cama. Por favor, poderia fechar a porta? O sacerdote, surpreso, fechou-a. Então ele disse: nunca contei a ninguém o que agora vou lhe dizer, mas toda a minha vida se passou sem eu saber como rezar. Quando costumava ir à igreja, sempre escutava a respeito da oração, que deve-se rezar regularmente, os benefícios que a oração traz e etc. Mas sempre isso entrou por um ouvido e saiu pelo outro, pois eu não tinha ideia de como fazer. Desta forma, fazia muito tempo que eu abandonara totalmente qualquer tentativa quanto à oração. E isso foi assim até que, 4 anos atrás, quando então conversando com o meu melhor amigo, ele me disse: José, isso de rezar é simplesmente ter uma conversa com Jesus. Assim, eu te sugiro que faças. Senta-te numa cadeira e coloca uma outra bem na tua frente. E em seguida, com fé, imagina Jesus sentado diante de ti. Não é nada louco fazê-lo, pois ele nos disse: eu estarei sempre com vocês. Portanto, fala com Jesus e escuta-o da mesma maneira como estás fazendo comigo nesse momento. E José continuou falando. E assim que fiz uma vez, eu gostei tanto que continuei fazendo 1, 2 horas por dia desde então. Mas sempre tenho muito cuidado que minha filha não se dê conta ou que me enxergue, pois certamente me internaria imediatamente num sanatório. O sacerdote sentiu uma grande emoção ao escutar essa narrativa toda e disse a José que aquilo que ele estava fazendo era muito bom e que não deveria absolutamente parar. E em seguida, tomou sua mão, orou com ele, deu-lhe a bênção da saúde e retirou-se. 2 dias depois, a filha de José tornou a chamar o sacerdote e disse-lhe que seu pai havia falecido. O sacerdote perguntou se havia falecido em paz, tranquilamente, sem dor. Sim, respondeu a filha. Quando eu saí de casa, mais ou menos às 2 horas da tarde, ele me chamou e eu fui vê-lo, junto à cama. Ele disse-me então que me amava muito e deu-me um beijo na face. Quando voltei das compras, 1 hora mais tarde, encontrei-o morto. Mas há algo estranho a respeito da sua morte, pois, aparentemente, pouco antes de ele falecer, ele se aproximou da cadeira que estava ao lado da cama e recostou a sua cabeça sobre ela, pois foi assim que eu o encontrei. O que o senhor acha que isso significa? O sacerdote engoliu seco e conteve algumas lágrimas que teimavam em enrolar dos seus olhos e respondeu com uma voz rouca: Oxalá todos nós pudéssemos falecer da mesma maneira. Então aí termina a nossa historiazinha e vamos agora à leitura do nosso livro. Muito bem, voltando ao nosso livro, só lembrando que nós havíamos parado no item 7 do capítulo 16, cujo título é Semiologia da Comunicação Mediúnica. E o título deste item é
mecanismos de conversão. Então vamos lá. Cada vez que precisamos comunicar nosso pensamento a alguém, temos que confrontar nossos códigos a fim de nos entendermos razoavelmente. E isso ocorre até quando falamos a mesma língua, dado que, raramente, dois códigos são exatamente iguais. A dificuldade aumenta quando, por exemplo, A fala português, B fala alemão e procuram entender-se em inglês. Quando iniciamos o estudo de uma língua estrangeira, temos necessidade de traduzir para a nossa cada palavra lida ou ouvida. Do contrário, ficaremos sem entender o que estamos lendo ou escutando. Só com um bom desenvolvimento posterior, teremos condições de ler ou ouvir diretamente, sem recorrer à tradução. Ficamos assim com um código adicional à nossa disposição, de modo a receber informações naquela língua sobressalente. Para recorrer a um dos nossos esquemas habituais ou códigos, vamos em busca de socorro na eletrônica. Conforme ficou dito em A Memória e o Tempo, o espírito recebe, ao nascer, um cassete virgem, hoje seria um pendrive, novinho em folha, onde vai gravar as experiências que tiver no decorrer da sua nova existência que se inicia. Embora memórias de todas as existências anteriores continuem preservadas no seu inconsciente, ele renasce sem lembranças anteriores. Por isso, na fase infantil, ele se deixa guiar docilmente pelos instintos e, embora como espírito tenha consciência de tudo, não consegue expressá-la através do novo corpo ao qual acaba de ligar-se. Desde os primeiros momentos, contudo, todas as experiências vividas vão sendo gravadas, aliás, em videotape, como se pode comprovar com os fenômenos de replay, que costumam ocorrer nas proximidades da morte ou em face de algum perigo em que a morte seja bem provável ou eminente. No fim de alguns anos de gravação, o nosso pendrive, o cassete, como era antigamente, já dispõe de elementos suficientes para possibilitar ao novo ser reencarnado o mínimo necessário para suas condições de vida. Ele já sabe falar mais ou menos a língua que seus pais falam e, com alguns anos a mais, terá condições de escrevê-la também e ler o que nela estiver escrito. Ampliando o seu aprendizado, terá posteriormente o seu cassete todo programado para aquela existência, não apenas com a linguagem com a qual ele pode se comunicar com os que o cercam, mas com os hábitos e costumes em que foi treinado. Por isso, se alguém se aproxima para transmitir-lhe alguma informação, ele tende a usar um cassete idêntico ou muito parecido com o seu, onde as palavras e imagens tenham o mesmo significado. Nem ele irá entender alguém com um pendrive, um cassete diferente,
alemão ou português, por exemplo, e nem terá condições de captar o pensamento puro, onde imagens e conceitos são idênticos. É nesse sentido que dizíamos há pouco que o aprendizado de uma língua adicional representa a criação de um pendrive sobressalente, que nos serve para a comunicação com pessoas que usualmente estariam fora do alcance da nossa compreensão. Seja como for, porém, a personalidade, isto é, a pessoa encarnada, fica programada dentro de certas limitações que paradoxalmente lhe são necessárias, indispensáveis mesmo ao seu intercâmbio com outras pessoas também encarnadas. No nível da individualidade, porém, continuam livres de tais limitações e podem entender-se pelo pensamento sem necessidade de palavras. Na intimidade do ser, ainda é possível perceber um ou outro informe vindo da individualidade para a personalidade, pela via intuitiva ou pelo sonho, mas de uma personalidade para outra recorre-se à comunicação codificada. Num confronto de pendrives, ainda que seja também possível a comunicação telepática, ou seja, de mente a mente. O sonho, aliás, é um veículo constante de mensagens da individualidade para a personalidade. E, como em qualquer outro mecanismo de comunicação, a estrutura e a dinâmica do processo são idênticas às da mediunidade, de vez que também se trata de converter pensamentos em imagens, símbolos ou palavras. Em seu já citado livro Insights for the Age of Aquarius, Gina Serminara lembra um exemplo ilustrativo não apenas do trabalho intelectual realizado enquanto o corpo repousa, mas dos recursos de que se utiliza a mente para converter em símbolos inteligíveis ao ser encarnado pensamentos não formulados em palavras, ou seja, como faz a mente para vestir o pensamento de forma a torná-lo perceptível. E isto me faz lembrar uma antiga versão cinematográfica do Homem Invisível, baseado numa história de H.G. Wells. O Homem Invisível somente aparecia quando vestido, ou melhor, o que aparecia mesmo era a roupa dele. E numa das cenas ele vai desaparecendo enquanto se desembaraça de uma espécie de gaze enrolada em torno da cabeça e que havia lhe coberto todo o rosto. Eu li posteriormente uma explicação de como foi filmada a cena. Pintaram-lhe o rosto de negro, enfaixaram-no com a gaze e depois filmaram a cena contra um background totalmente negro. E à medida que ele desenrolava a gaze, o rosto como que sumia contra o fundo negro, o que causava a ilusão de que ele desaparecia. Em suma, ele só se fazia visível quando enfaixado ou vestido, tal como o pensamento, que precisa se converter em símbolos ou códigos quando não pode ser transmitido em seu estado puro, de mente a mente. A doutora Serminara conta que o inventor da máquina de costura Singer, mundialmente conhecida, estava tendo dificuldades com a agulha.
tudo mais funcionava satisfatoriamente, mas o ponto da costura, problema fundamental a todo o processo, era ainda inadequado. Certa noite, ele sonhou com uma tropa apresentando armas e notou que a ponta das baionetas eram furadas. Ao despertar, ele já sabia como fazer suas agulhas. Era só colocar o furo bem junto da extremidade inferior. E por que não sonhou logo com uma agulha furada na ponta? Podemos perguntar. Não sei que resposta teria o leitor. De minha parte, eu acho que a agulha furada na ponta era um dado que ele ainda não dispunha na sua memória. E, segundo nos ensinaram os espíritos, o pensamento utiliza para expressar-se o material guardado na memória. Por isso, às vezes, são tão confusas as imagens de um sonho, precisamente por estarem a expressar em símbolos pensamentos meramente formulados ou até aventuras numa dimensão em que os nossos conceitos habituais são inadequados, para dizer o mínimo. Robert Monroe, em seu livro Journeys of the Out Body, conta episódios semelhantes ao citado pela doutora Serminara. Em julho de 1959, ele sonhou que voava em um avião que passou por baixo de fios telegráficos ou telefônicos e caiu pouco adiante, espatifando-se contra o solo. Somente ele conseguira sobreviver ao desastre. E dentro de 3 semanas ele teve que fazer uma viagem ao estado da Carolina do Norte e reconheceu os passageiros que já vira no seu sonho ou na sua vidência. Mesmo assim, resolveu seguir viagem. A certa altura, o aparelho começou a enfrentar turbulências provocadas pelo mau tempo e Monroe achou que a tempestade aparecera no sonho simbolizada pelos fios, mas não houve nada de grave. Chegaram todos sãos e salvos ao destino. 4 dias depois, Monroe teve um ataque cardíaco, em consequência do qual passou vários meses hospitalizado. Ele concluiu, portanto, que o sonho era de fato premonitório. Ele se equivocara apenas na sua interpretação. É que nem passava pela sua cabeça, consciente, que viesse a ter algum problema cardíaco, de vez que 2 médicos lhe haviam dito, ainda há pouco, que com uma coisa ele não precisava se preocupar. O seu coração estava ótimo. Percebemos, portanto, que a individualidade inconsciente enviou à personalidade consciente uma clara mensagem de perigo iminente com risco de vida. Não sei se isto lhe ocorreu, mas vejo nos fios elétricos sobre os quais voara o avião do seu sonho o símbolo claro das veias e artérias pelas quais circula o sangue, enquanto pelos fios circulam mensagens telegráficas, telefônicas ou simplesmente energia. Ele, porém, estava tão certo de que o problema não podia ser cardíaco que viu na advertência do seu próprio pensamento um avião que, no entanto, simbolizava o risco de vida que ele estava correndo. E é curioso ainda observar que, tal como no seu sonho, ele salvou-se, do acidente circulatório. Tudo bem. Então vamos parar por aqui, já no início do item 8, e na próxima semana nós damos continuidade à nossa leitura. Vamos agradecer ao Pai amado essa oportunidade bendita de mais uma noite de estudos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus.
o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre, e perdoe, Senhor, as nossas dívidas, nos ensinando a perdoar aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo o sempre. Que assim seja, graças a Deus, e uma boa noite para todos.